Meu querido amigo, meu querido ouvinte, você está escutando o Feedcast, podcast do canal Fé e Teologia. E este é o nosso primeiro podcast e nós vamos iniciá-lo com um pequeno devocional ou uma pequena reflexão da Palavra de Deus. Então, se você tem alguns minutos aí do seu dia, da sua noite, e gostaria de ouvir um pouco da palavra de Deus, e quem sabe Deus vai falar com você, peço que você fique até o final, escute a nossa reflexão, o devocional que iremos iniciar nesse momento, e meu desejo é que Deus possa abençoar a sua vida e possa tocar o seu coração. Por isso, se você tiver perto de você uma Bíblia ou algum aplicativo no seu celular da Palavra de Deus, eu gostaria muito que você abrisse aí e nós vamos fazer uma leitura que se encontra no Salmo 127. Salmo 127, nós vamos ler os 2 versículos iniciais desse salmo e vamos meditar em um assunto que é muito importante para a nossa vida espiritual e para o nosso crescimento espiritual. Salmo 127, versículo 1 e versículo de número 2 diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém. É um salmo conhecido. E esse salmo ele vai falar sobre que tudo que nós fazemos e tudo aquilo de bom procede de Deus. Por mais que nós fazemos, por mais que nós estamos talvez à frente de alguma coisa, trabalhando, executando as nossas tarefas diárias, estudando, fazendo nossos afazeres, tudo vem de Deus. Ou a conclusão do nosso trabalho, ou o sucesso, vamos assim dizer, daquilo que nós venhamos a fazer, o alcance dos objetivos. Isso só acontece porque Deus permite. O que o salmista está dizendo é, olha, existe um sentinela que está vigiando a cidade. Mas, na verdade, quem guarda a cidade não é o sentinela. Por mais que ele está desempenhando uma tarefa importante, quem guarda a cidade é Deus. Quem protege a cidade é o Senhor. Por mais que seja importante a função do sentinela e que ele esteja trabalhando ali, existe um Deus que guarda essa cidade. Existe um Deus que estende as tuas mãos e abençoa o trabalho do sentinela. E eu quero meditar com você bem rapidamente sobre a dependência de Deus. Esse salmo ele vai falar sobre isso, sobre o que significa estar na dependência de Deus. Muita gente fala da dependência de Deus, de estarmos na dependência dele, mas afinal o que isso realmente significa e como que a gente vive isso na prática? E são pelo menos 2 pontos que a gente pode comentar, pautado nessa passagem, pautado naquilo que nós lemos aqui nesse momento. Primeiro, eu entendo isso, eu faço a minha parte, eu trabalho, eu executo as minhas tarefas, mas eu tenho essa compreensão de que o meu sucesso não está em mim mesmo. Eu não confio no meu braço, eu confio em Deus. E aí eu entendo que eu preciso consultar esse Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda nesse momento. Estar na dependência de Deus para tudo é você consultar a esse Deus. É você verdadeiramente buscar a direção desse Deus. Porque consultar a Deus não é apenas buscar um conselho de Deus. Deus ele não é apenas o seu conselheiro.
Deus, ele precisa ser aquele que está dirigindo a sua vida. Conselheiro, ele te dá um conselho. Você pode ouvir ou não. Você pode acatar aquele conselho ou não. Agora, alguém que dirija a sua vida, alguém que está realmente no centro do seu coração, não vai te dar apenas um conselho ou uma sugestão, ele vai dirigir os seus passos. Tiago, ele escreve na sua carta, a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14 e 15, ele vai falar sobre como que as pessoas muitas vezes fazem planos e planos, mas não apresentam esses planos para Deus. Não seja uma dessas pessoas. Faça sim os seus planos, planos profissionais, planos na sua vida financeira, da sua vida familiar, mas apresente isso para Deus, para que Deus possa confirmar e abençoar os seus planos, para que os seus planos estejam alinhados à vontade de Deus. Pois a partir do momento que eu tenho Deus como aquele que me guia, eu estou consultando a Ele não apenas para ter um conselho, mas para ter uma segura direção para o meu caminho, seja ele em qual área, em qual for o caminho. Que Deus possa te dar essa boa direção e que você possa entender que você depende dele e você se torna verdadeiramente dependente dele a partir do instante que você está se submetendo à vontade dele, apresentando os seus projetos a ele. Não seja apenas uma pessoa preocupada no trabalho, em fazer seu trabalho, executar sua tarefa. Faça sim seus planos. E por último, apresente os seus planos a Deus, para que Deus possa corrigir o que tem que ser corrigido, para que Deus possa confirmar aquilo que precisa ser confirmado. Faça isso orando, lendo a palavra e buscando essa direção. O segundo ponto é que eu dependo de Deus quando eu estou verdadeiramente confiando nesse Deus. A dependência de Deus, ela se traduz numa confiança em Deus. E é interessante que o Salmo vai dizer justamente isso. Aqueles que trabalham para edificar a casa só vão conseguir edificar a casa se o Senhor edificá-la. As pessoas vão estar seguras na cidade, não pela ronda ali, pelo trabalho do sentinela, do vigia. As pessoas estarão seguras porque existe um Deus que guarda a cidade. Ou seja, eu preciso confiar nesse Deus que vai dar êxito ao meu trabalho, êxito às minhas funções, aos meus estudos, aos meus afazeres. Confiança é uma certeza. Confiança é uma firmeza. Então, esse salmo nos convida a fazer essa reflexão. Não adianta você correr para lá e para cá e achar que você consegue por você mesmo. Você consegue porque existe um Deus que te abençoa. E você precisa confiar nesse Deus. É Deus que vai abrir as portas. É Deus que vai dar a solução. É Deus que vai fazer com que as coisas verdadeiramente aconteçam. É Deus que vai sustentar você. É Deus que vai guiar os seus passos. É Deus que vai confirmar os seus planos. Por isso, confie nele. A confiança, ela é uma certeza. A confiança, ela é algo firme. Mais firme do que qualquer outra coisa. Saber que todo o trabalho feito, toda a tarefa que será executada, o sucesso dela não depende da minha capacidade, seja intelectual, seja da minha força, mas depende sim de um Deus que está disposto a abençoar. Deus está disposto a te abençoar, meu querido ouvinte. Para isso, você necessita de verdadeiramente confiar nele.
Faça a sua parte, se capacite, se prepare, mas confie em Deus. Apresente a Ele os seus projetos e confie que Ele trará sucesso conforme os planos dele para a sua vida. Que Deus te abençoe. Peço que você continue nos acompanhando. Esse foi o nosso primeiro podcast, a nossa primeira reflexão. Outros podcasts virão, que você possa estar atento aí e que isso possa ser bênção para a sua vida. É o desejo do meu coração. Eu sou Lucas Vitor de Freitas, responsável aqui pelo canal Fé e Teologia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.